Olá, idealistas, Spyter falando, sejam bem-vindos ao Na Ideia e hoje vamos abordar um tema bem interessante que são os paradoxos. É a capacidade do ser humano desenvolver pensamentos e auto se perguntar se estão corretos ou não, né? Fazer uma crítica, sendo ela construtiva ou não, a uma própria ideia formada. Hoje eu trouxe aqui dois paradoxos, que são o paradoxo da pedra e o paradoxo do barbeiro, para que a gente possa refletir sobre eles, para que podemos refletir um pouco sobre como que é interessante a ideia do ser humano desenvolver o seu próprio pensamento a partir de uma coisa já existente, né? Ou desenvolver a partir do zero. O paradoxo da pedra ele diz o seguinte: se há um ser onipotente, poderoso o suficiente para criar ou destruir tudo, né? Ele é capaz de criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo pode levantar? Se o ser pode criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo pode levantar, então há algo que ele não pode fazer, né? E se ele não pode levantar a pedra, também há algo que ele não pode fazer, né? Ou se ele não pode criar a pedra, ou se ele não pode levantar, as duas hipóteses refutam a ideia de que ele pode fazer tudo, né? Baseado nisso daí, a gente para pensar um pouco como que um indivíduo, uma pessoa, a um momento da vida, tinha uma informação e de repente ele parou para pensar: ah, mas se o cara pode criar tudo, né? E também pode destruir tudo, ele poderia fazer tal coisa? Ou desfazer tal coisa, né? Entrando num ciclo infinito que instiga a mente humana a ficar sempre buscando respostas para algumas coisas. Já o paradoxo do barbeiro ele diz o seguinte: um barbeiro em uma cidade só faz a barba dos homens que não se barbeiam a si mesmo. Quem então faz a barba do barbeiro? Se a gente for parar para pensar, se o barbeiro faz a barba de si mesmo, ele não deveria, porque ele só faz a barba dos homens que se barbeiam, no caso que não se barbeiam. No entanto, se ele não faz a barba de si mesmo, de acordo com o dito, se o barbeiro faz a barba de si mesmo, ele não deveria, porque ele só faz a barba de homens que não se barbeiam. No entanto, se ele não faz a barba de si mesmo, ele deveria, pois ele faz a barba de todos os homens que não se barbeiam na cidade. Vejam como isso desperta na gente um breve instante, pelo menos, de pensar, né, sobre o que foi dito e tentar desdizer ou dizer de uma forma mais simples ou entender o que foi dito, né? Isso instiga bastante aí a capacidade do ser humano de tentar resolver problemas, né? Que é o que nos distingue dos demais seres vivos. Que não seria bem o tentar, né? Na verdade seria o de conseguir resolver problemas, pelo menos de forma mais simples, né? E evoluir a ideia, né? Melhorar cada vez mais a possibilidade de resolver seus problemas para atender uma determinada necessidade aí. De bônus aí, temos o paradoxo da compreensão. O paradoxo da compreensão é o seguinte: se uma pessoa compreende completamente a ideia que nunca pode compreender totalmente algo, ela compreende totalmente ou parcialmente a natureza da sua compreensão. Vejam que é uma pergunta que, né, como eu falei antes, desperta o seu consciente aí, né, a sua capacidade de imaginar. A ideia central por trás disso é se alguém entende completamente. Veja como que é contraditório, né, a ideia quando a gente afirma que a gente entende que não é capaz de entender tudo, a gente está se contradizendo, né, em um certo ponto aí, porque se você afirmou que você é capaz de entender tudo, na verdade é capaz de entender que não é capaz de entender tudo, isso dá uma brecha para a gente dizer que a gente não entende tudo, na verdade, né? Porque o tudo está sendo, nesse ponto mencionado, o tudo está sendo que você tem uma lacuna que você não é capaz de compreender. Então fica muito vago não vago, mas fica muito incapaz de ser concluído, né? Tirar uma resposta definitiva dessa afirmação. Por exemplo, tem algumas teorias aí que a gente pode pesquisar na internet ou em alguns livros você lê, que é a teoria, uma delas é a teoria do gênio malvado, né?
que o ser humano, né, nós como um ser que acreditamos nos dominar e fazer coisa por livre e espontâneo arbítrio, né, vontade, ou vou fazer o que eu quiser ou não quiser, a gente é incapaz de chegar a uma conclusão disso, tendo em vista que a gente, vamos se colocar no lugar de um programa de computador. Um programa de computador, certamente ele não sabe o que é um programa de computador, né? Por mais que a sua inteligência ou consciência seja artificial, ah, se a gente for imaginar de uma forma ampla que todos os seres humanos ou todos os seres são criaturas né, ou programas que foram programados para pensar que são de verdade, a gente é incapaz de chegar a uma conclusão de se a gente é um programa ou não, justamente por isso, porque a gente desenvolve essa capacidade de pensar em uma coisa e tentar solucionar o problema, e quando a gente cai num loop infinito desses aí que eu citei antes, né, que são esses paradoxos, você fica o tempo todo instigado a investir um tempo ou empregar momentos do seu dia pensando na possível solução desses enigmas, digamos assim, sendo que alguns são praticamente programados, né, para ser loops infinitos de resposta, aquele negócio do ovo e a galinha. É bem mais fácil responder do ovo e a galinha do que um desses três aí que eu citei agora. Então, esse conteúdo de hoje era mais para a gente refletir, né, e pensar, dedicar um tempo para a gente se sentir, né, a, se sentir na necessidade de sempre nos questionar, né, sempre questionar nós mesmos do porquê, ou por onde, ou de quando, né, tá questionando as coisas, não é uma forma de você se negar a aceitar tudo, né, mas não, é uma forma de despertar o interesse e a curiosidade por mais assuntos ou mais temas e desenvolver ainda mais a sua capacidade intelectual de se tornar uma pessoa mais rica, né, em conhecimento, porque como dizia aquele comercial numa emissora aí que passava há algum tempo atrás na TV, o que move o mundo não é as respostas, e sim os problemas ou as perguntas, né? Porque de certa forma, se formos imaginar, isso é verdade. Porque a partir da hora que você sabe que 1 mais 1 é 2, né? Digamos aí, 1 mais 1 é 2. Tá, e agora? Parei, eu já descobri a resposta. Você causa outro problema. Tá, e mais 2 quanto que seria? 4? Ah, tá, agora vamos descobrir por que que é 4, né? E você vai instigando a própria mente aí a, a questionar mais e mais e mais, né? Até chegar em um ponto que a gente volta pro paradoxo ali, né? Eu sou incapaz de compreender tudo. E eu sou ciente disso, eu tenho uma ciência disso, né? Então eu compreendo que eu sou incapaz de compreender tudo. Então seria isso para o conteúdo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser o mais breve possível, né? Para fazer um conteúdo mais clean, mais rápido a gente está assistindo, porque hoje a gente, como é costume, a gente quer conteúdos rápidos, coisas que tragam informação, mas de forma rápida e dinâmica, né? Caso alguém queira ou tenha sugestão de algum conteúdo para a gente abordar, pode mandar aí nos comentários que a gente vai estar lendo e posteriormente produzindo algum conteúdo relacionado ao comentário. Beleza, pessoal? Obrigado, fiquem bem. Espero ver vocês aí nas próximas. Fui!